diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, a gente lê para esse texto, só que a gente precisa entender que ele está inserido dentro de todo um contexto, né? Antes de Deus estar falando para o seu povo, né, chamando a atenção do seu povo, se os irmãos lerem aí do versículo 1 até, né, aí o 17, os irmãos vão ver que Deus está trazendo uma acusação para o povo, né? Trazendo uma acusação para a nação de Israel, para o seu povo. Ele está chamando o povo de pecador. E está não só falando que é um povo pecador, mas falando quais são os seus pecados, né? Está falando quais os erros que eles cometeram, que eles cometiam. Então, quando a gente olha para esse texto, os irmãos lerem, né? A gente vai ver que Deus, de uma certa forma, está condenando esse povo. Ele está como se ele estivesse jogando na cara do povo os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Chamando de hipócrita, chamando de um povo mau, de um povo ruim, dizendo que não aceita o culto desse povo, falando que as mãos deles estão cheias de sangue, que ele está cansado de sofrer, né, um culto falso, um culto hipócrita. Então Deus está rejeitando esse povo, rejeitando tudo que eles faziam. Só que depois, como Deus é grandioso em misericórdia, Ele então chama esse povo nos versículos que nós lemos, depois de falar tudo para esse povo, Ele chama esse povo a uma conversa, né? A uma discussão. Ou, alguns aí, né, falam assim, vamos ter uma DR, né? Vamos discutir nosso relacionamento. E é isso que Deus está fazendo com o povo, discutindo o relacionamento. Deus falou tudo o que tinha para falar para esse povo. Agora Ele chama esse povo a mudança de vida, a um arrependimento. Ele diz, vinde depois e arrazoemos, né? Vamos conversar, mesmo que os seus pecados estejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Mesmo que eles estejam vermelhos como os carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, por mais sujo, por mais terrível, por mais horrível, ou por mais abominável que seja, eu posso fazer com que eles se tornem brancos, com que eles se tornem alvos, limpos, perfeitos. Então, acima de tudo, irmãos, Deus chama esse povo a uma mudança de vida. E diz para eles, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E Deus ainda diz para eles, né, olha, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem o que eu disse, e mudarem de vida, e se transformarem, vocês não terão só os seus pecados perdoados, mas vocês vão ter o melhor que a terra pode oferecer, porque eu vou dar para vocês. Só que ele finaliza aqui com uma outra palavra dura também. Mas, se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, da mesma maneira que Deus chama a atenção desse povo nessa época, nós também precisamos ler esse texto olhando para nós, para o nosso interior. Será que nós, muitas vezes, não temos oferecido um culto a Deus de maneira hipócrita? É uma palavra forte, né? Mas é uma palavra que Deus acusou o povo naquele tempo. Será que nós não estamos também oferecendo a Deus um culto com as nossas mãos cheias de pecados, com as mãos sujas de sangue, com as mãos sujas de corrupção, com as mãos
suja de todo tipo de coisas que não agradam a Deus? Da mesma maneira, Deus continua hoje falando: venham, vamos ter uma DR, vamos conversar. Nós vamos participar da mesa do Senhor daqui a pouco. E nós participamos da mesa do Senhor de maneira digna. Nós somos chamados a participar de uma maneira digna. Nós somos chamados a participar da ceia do Senhor de uma maneira em que realmente Cristo seja louvado, bendito. Se a gente for esperar, irmãos, né, não ter nenhum pecado para participar da mesa do Senhor, vai ser muito difícil. Eu acho que só se a gente fizer uma oração aqui: Senhor, me arrependo de todos os pecados, e já participar da ceia, né? Se demorar muito, a gente já pode cometer um pecado por um mau pensamento, por um mau desejo. Eu creio que participar da ceia do Senhor, como nós vamos fazer daqui a pouco, nós precisamos sondar os nossos corações, como eles estão. E se há algum pecado difícil de abandonar, que está dentro do nosso coração, está, né, que ainda não nos libertamos dele, vamos colocar diante de Deus, irmãos, para que Ele nos ajude a nos libertar. Porque eu pecar, cometer um pecado hoje, e me arrepender dele e não cometer mais, é diferente de um pecado que está aqui dentro, que eu faço ele constantemente, ou que estou sempre voltando a esse pecado, é algo que eu ainda não me libertei. Eu posso até pedir perdão a Deus 10, 15, 70 vezes, Deus vai me perdoar. Mas Ele quer que a gente lute contra isso, que a gente vença esse pecado. E é por isso que Deus chama sempre o seu povo ao arrependimento. Deus chama sempre o seu povo a uma conversa, a um papo, como nós conversamos, apesar dele ser rei, soberano sobre todas as coisas, está lá no alto sublime trono, ele continua sendo um Deus Pai, que ama, que quer nos abençoar, que a todo momento está nos chamando à volta, a praticar as primeiras coisas, né? A fazer aquilo que agrada a Deus. E uma das coisas que mais desagrada a Deus, irmãos, é quando nós não nos esforçamos para vencer o pecado. Quando o pecado continua aqui, a gente tem prazer nele, a gente continua praticando. É isso que Deus não quer que a gente tenha. Prazer no pecado, alegria no erro. Nós precisamos confessar os nossos pecados numa conversa com Deus, num momento a sós com Deus. Como eu já disse, está difícil, não consegue. Busca ajuda, meu irmão. Busca ajuda. Uma dessas ajudas é o que diz no Novo Testamento, somente lá em Tiago, né? Confessai os vossos pecados a quem? Está falando o que lá, irmãos? Uns aos outros. Não é só a Deus que nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos ter a liberdade de confessar uns aos outros, de olhar para alguém que inspire confiança, e eu chegar para ele: olha, eu tenho um pecado na minha vida que eu não consigo me libertar dele. Eu lembro no seminário, no primeiro ano, Ana Maria, né, que era a nossa professora, uma das primeiras coisas que ela fez foi dividir em grupos os alunos de 5 ou de 4, eu não me lembro, e falou: vocês vão sair, vão conversar, e vocês vão compartilhar um com os outros o pecado que vocês têm que não conseguem se libertar. Ixi, você pensa que foi fácil, mano? Foi nada, a gente tinha acabado de chegar no seminário, a gente não conhecia ninguém. Uma das primeiras coisas, ela mandar a gente ir lá conversar, bater papo e falar de pecado. Não foi fácil, irmãos. Mas depois de um bom tempo de conversa ali, nos apresentando melhor, né? A gente começou alguém lá teve a coragem de ser o primeiro. E esse primeiro levou os outros a fazerem a mesma. Então nós precisamos ter essa atitude de ir até Deus, de ir até algum irmão e pedir ajuda. Essas são maneiras que Deus tem para nos ajudar a vencer o pecado.
Que nós possamos aprender, irmãos, no nosso meio, a descobrir pessoas que nos possam ajudar na luta contra o pecado. E é claro, se alguém procurar você, irmãos, para pedir ajuda para se libertar do pecado, ele não está dizendo para você, olha, você pode falar, minha vida é um livro aberto. Não, eu estou abrindo meu coração para você. Não é para sair no boletim da igreja, não é para ficar na fofoca, não é para ficar nos corredores da igreja. Não. A pessoa falou para você, guarde contigo. Use a liberdade e a confiança que esse irmão te deu para você ajudá-lo em oração. Para que um dia ele possa dizer, olha, valeu a pena falar contigo. Foi bom. Eu abri, botar para fora e poder vencer aquele pecado que eu não estava conseguindo vencer. Às vezes sozinho nós não conseguimos. E uma das maneiras que Deus tem para nos ajudar a vencer são os nossos irmãos. Os líderes da igreja, pastor, presbíteros, diáconos, irmãos. Essa é uma das maneiras que Deus tem para nós podermos vencer a luta contra o pecado e oferecermos cada dia mais um culto agradável a Deus, em que Ele seja adorado, exaltado, proclamado através das nossas vidas e através das vitórias que Ele estará nos dando quando vencemos a luta contra o pecado. Não tem coisa pior para Satanás, irmãos, quando nós, como irmãos, nos fortalecemos uns aos outros, quando nós nos ajudamos uns aos outros, quando nós confiamos uns aos outros. Pode ter certeza que uma das coisas que o diabo faz é falar assim, ó, não confia na Raquel não, né? A Raquel não é de confiança não, né? Natanael é presbítero da igreja, mas ó, toma cuidado, né? Tem a língua solta. Aprenda a confiar nos seus irmãos. E vocês, irmãos, sejam demonstrem que as pessoas possam confiar em vocês. Para que nós possamos juntos, mesmo que eu esteja sabendo que aquele irmão está em pecado, em luta contra o pecado, eu vendo participar da ceia, aquilo não vai me escandalizar. Aquilo vai fazer com que eu me esforce cada vez mais para que ele vença essa luta. Nós vamos, nesse momento, participar da ceia do Senhor. Mas antes disso, nós vamos ter um momento de oração silenciosa. E eu quero que nesse momento você coloque diante de Deus. Não todos os pecados, irmãos. Se você tem dentro de você um pecado que está difícil de vencer, está uma luta terrível que você não consegue vencer, fale para Deus te dar forças e te colocar alguém na sua vida que possa caminhar com você nesse momento. Que Deus inspire alguém ou te mostre alguém que possa estar te ajudando em oração, em aconselhamento, em visita, Porque quando a pessoa confessa o pecado para a gente, ela está pedindo ajuda. E a ajuda às vezes não é só você orar em casa, é você ir visitar, você conversar, você ir lá, ler a Bíblia com a pessoa, orar com ela. É orar por ela e orar com ela. Então vamos orar nesse sentido. Isso. Ore também para que Deus te dê forças para você ajudar quem precisa, se alguém te procurar. Vamos orar então de maneira silenciosa. Senhor, nós humildemente nos colocamos diante do Teu altar e queremos nesse momento colocar os nossos corações, pedindo que o Senhor, que conhece todas as coisas, nada há como esconder do Senhor, nada há como deixar de chegar ao Teu conhecimento. Por mais que a gente possa achar que estamos escondidos, ninguém está vendo, mas o Senhor conhece, o Senhor vê todas as coisas. E eu quero, junto com os meus irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude na luta contra o pecado,
Dá-nos forças, ó Deus, para sabermos que podemos não somente contar contigo, mas com os nossos irmãos. Que haja amizades sinceras, que haja confiança no meio do povo de Deus, que haja alegria, mesmo em meio às tristezas, que haja alegria de saber que eu posso contar com o meu irmão e ele pode contar comigo. Que nós tenhamos a liberdade, ó Deus, de buscar ajuda naqueles que estão caminhando conosco, no caminho para a vida eterna ao lado de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de toda maldade, de toda incredulidade, de toda hipocrisia, corrupção, de toda palavra má ou torpe que sai das nossas bocas. Tem misericórdia e nos ajude, ó Deus. Ajuda, ó Deus, nas vidas dentro dos lares, nos casamentos, nas vidas familiares, ó Deus, pais, filhos. Há tantos problemas, tantas dificuldades, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, cura as enfermidades, as lutas que enfrentamos, principalmente dentro dos lares, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Agora, ó Deus, dá-nos a alegria de participarmos da ceia do Senhor, de participarmos desse momento tão precioso, onde lembramos, ó Deus, aquilo que Jesus fez com tanto sacrifício, com tanto sofrimento, para nos dar esse momento importante do perdão, nos dar esse momento importante da leitura e estudo da Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, nos alegrarmos em Cristo Jesus e sabermos que esse momento não é apenas um ritual, mas é uma lembrança, ó Deus, daquilo que estava destinado a nós como pecadores, mas que Jesus pagou na cruz um alto preço para nos comprar e santificar. Nos ajude, ó Deus, e nos perdoe em nome de Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Amém.